Olá, crianças, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, a família também, né? Chegamos então ao fim da nossa revista, Começando a Igreja. E para falarmos sobre a nossa igreja, nós vamos falar quais são os pilares, né, da nossa igreja, o que sustenta a nossa igreja. Bom, nós começamos com a salvação em Jesus. A igreja é feita por todo aquele que crê em Jesus. Todas as pessoas que creem em Jesus, elas fazem parte da igreja de Cristo. Muito bem. O segundo pilar seria o Espírito Santo. Todo aquele que confessou Jesus como seu Salvador tem o Espírito Santo a guiar a sua vida. Então, quando fazemos essa confissão, imediatamente o Espírito Santo faz parte da nossa vida. Vocês se lembram ali quando Jesus estava subindo aos céus, depois que ele ressuscitou, ele prometeu que mandaria um Consolador, que seria o Espírito Santo. E ele nos ajudaria aqui na Terra todos os dias da nossa vida, né? Então ele aqui, quando a gente comete um pecado, faz alguma coisa errada, uma luzinha acende, né? Ali na nossa mente é o Espírito Santo nos avisando: opa, você pisou na bola. Então, o nosso amigo Espírito Santo. Outro pilar da igreja é o testemunho. Quando Jesus subiu ao céu, ele disse aos discípulos que os discípulos seriam testemunhas dele, desde ali Jerusalém até os confins da terra. Por exemplo, lá no Chad, que é um país lá da África, né? Então, nós que confessamos a Jesus, temos essa missão de espalhar as boas novas por todo o mundo. Um outro pilar é a oração. Lembram-se de quando Pedro estava ali na prisão e a igreja toda orava por ele? E ele então veio um anjo e libertou Pedro, né? E ele saiu ali da prisão e foi para a casa de uma pessoa conhecida. Vocês podem conferir depois essa história. Muito bem, outro pilar é o serviço. Aqui nós vamos ver o exemplo de Estevão e Filipe. Quando a igreja estava começando lá em Jerusalém, teve um problema lá com as viúvas que não estavam recebendo corretamente as cestas básicas delas, e então o Estevão ele ajudava nessa questão aí. Então ele estava à disposição da igreja para ajudar os irmãos, os outros membros da igreja. Outro pilar é a evangelização. Aí nós aprendemos ali com as viagens missionárias de Paulo, né? Ele fez várias viagens missionárias e falando, né? Pregando sobre as boas novas. Qual seria? A salvação em Cristo Jesus. Outro pilar da igreja é o louvor. Lembra-se ali de Paulo e Silas na prisão? Mesmo aprisionados com os pés acorrentados, eles louvavam ao Senhor, né? Tinha uma música nos lábios louvando ao Senhor. Eles não, independente do ambiente que eles estavam, eles louvavam ao Senhor. Outro pilar da igreja é a sinceridade. Ora, nós aprendemos ali com Barnabé, que vendeu a sua propriedade e deu dinheiro à igreja, fez a sua oferta à igreja. Ananias e Safira
também fizeram o mesmo, venderam a propriedade, mas mentiram à igreja, dizendo que estava doando todo o dinheiro da propriedade, quando na verdade eles haviam separado uma parte para eles. Então esse pecado lhes custou a vida, não? Então nós temos que ter um coração sincero para com Deus, porque Ele enxerga, Ele sabe do nosso coração, né? Outro pilar da igreja é a amizade. Ainda vamos usar o exemplo de Paulo e Barnabé, né? Quando Paulo retorna ali a Jerusalém, Barnabé o acolhe prontamente. Os outros discípulos ficaram receosos porque Paulo era um perseguidor dos cristãos, mas ele já havia se convertido e Barnabé então lhe dá esse crédito e cria entre eles uma amizade muito bonita. Outro exemplo é a coragem. Nós temos que ter coragem. O que seria essa coragem? Coragem para falar de Jesus para as pessoas. Mesmo a pessoa fazendo cara feia, não gostando, a gente não pode desanimar. A gente precisa insistir. Ainda ficamos com o exemplo de Paulo, que mesmo sendo surrado, certa vez ele apanhou, ficou quase morto. Mesmo assim, ele não desistiu de falar do amor de Jesus para as pessoas. E ainda Paulo, quando estava indo numa viagem para Roma, ele pôde sentir o cuidado de Deus para com ele, quando o barco que ele estava, o navio que ele estava, sofreu um naufrágio. Ondas gigantes acabaram por virar o barco, mas a vida de Paulo e dos seus companheiros foram preservadas. Então são esses os pilares da nossa igreja, né? Da igreja de Jesus. Então, que possamos continuar firmes no propósito de falar do amor de Jesus para as pessoas. Eu faço parte da igreja de Jesus. E você também faz parte. Todo aquele que confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador faz parte da igreja de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, que o Senhor possa estar abençoando cada criança, Senhor, cada família, e que o Senhor esteja cuidando de nós nesse tempo diferente que estamos vivendo, que é essa pandemia do Covid, que ela possa ter um fim logo, que os médicos possam achar rapidamente, possam encontrar a vacina rapidamente e ainda o tratamento enquanto a vacina não chega, que o Senhor possa permitir que os médicos encontrem um remédio que seja eficaz nesse tratamento, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sê conosco todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Beijo.